Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, sempre sendo conduzidos, conduzidos pelo Espírito. A palavra diz que Jesus, quando conduzido ao deserto, ele estava no meio das trevas, aquele que levou sobre si as nossas tentações. Conduzido ao deserto, jejuou 40 dias, 40 noites. Aquele que estava pleno do Espírito. E não tentarás o Senhor teu Deus. A comprovação que ele levou sobre si as nossas tentações, porque não há tentação que sobrevenha da natureza humana. E ele, sendo a natureza divina, não pode ser tentado. E todo aquele que reivindica a natureza divina está livre das tentações, porque não há tentação que sobrevenha da própria carne. E aquele que reivindica e vive buscando aquele que é a plenitude de Deus, aquele que busca estar na plenitude, estar cheio do Espírito, não há tentação que venha suportar, assim como persevera dia após dia na constância, segundo aquele que nos ensina. Se vós estáis em mim e eu em vós, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, aonde ele nos conhece pelas atitudes, assim como nos ensina. Sejais transformados, renovados segundo o seu Espírito. Não amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas sede transformados pelo seu Espírito. Aquele que enche do seu Espírito está sempre segundo a sua proteção, segundo a sua palavra, que se procede num coração franco e sincero, em retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, sendo o princípio da sabedoria, daqueles que quando se alcança uma estatura mediana, aonde se consolida a casa através de um alimento sólido, permanecem consolidando a casa. Pode vir os fortes ventos, pode vir as muitas águas, que a casa, por estar numa edificação na pedra angular do alto, o alicerce segura a rocha. A palavra diz que o justo vive pela fé, não retrocede, assim como jamais serão abalados, grandemente abalados aqueles que depositam a fé na rocha de Sião, a Sião celestial, daqueles que permanecem dia após dia, não por si, mas por aquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A tua graça está sempre, nos basta. Nós, aqueles que dependem, são dependentes e são fartos da sua graça, não se abalam, porque o seu Espírito é sempre pronto e experimentado para nos instruir em toda boa obra. Aqueles que permanecem dia após dia pela condução do seu Espírito, Espírito reto, inabalável, aonde se mantém em unidade com aquele que tudo opera e executa. Aquele que sempre seus planos são maiores do que os nossos. Planos de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Daqueles que permanecem dia após dia pela condução do seu Espírito. Conduzido, aquele que nos ensina a permanecer, a demonstrar sempre pelo bom proceder, aonde pela obediência do seu Espírito
Ele é aquele que nos mostra que é possível através do bom testemunho. E o testemunho verdadeiro só é possível através daqueles que estão a produzir em conformidade com o seu espírito, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e o espírito é a verdade. A única forma de produzir um testemunho verdadeiro é pela condução do seu espírito. Aqueles que permanecem dia após dia, não por si, sempre na dependência, dependente daquele que a palavra diz que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Mas já nós, em relação a ele, através de Jesus Cristo, está sempre a nos redarguir, nos ensinar as lições, seus conselhos para aqueles que acatam, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e até aqui nos ajudou o nosso Senhor.